paz, irmãos. Se vocês puderem dar um joinha para ver se a gente voltou. Gostaria que vocês me confirmassem se a imagem também aparece enquadrada de uma forma que vocês conseguem enxergar. Vou aguardar. A gente teve um probleminha técnico aqui para transmissão com a internet, e aí eu gostaria que vocês me confirmassem se vocês estão conseguindo me ouvir. Amém? Dos irmãos que estão aí ouvindo, se alguém conseguir dar um sinalzinho para mim que agora tá melhor o volume. Adri, a gente já arrumou a imagem. Queria só que você confirmasse para mim se o som ficou bacana. Amém? Então vou repetir lá a leitura. Glória a Deus. Nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, eu li um post há uns dias atrás, que ele falava assim: você não é obrigado a acreditar, mas eu tenho o dever de comunicar que Jesus está voltando. E quando nós entramos nesse contexto, né, de fé, e a nossa fé, ela é proclamada através da nossa crença que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi enviado ao mundo, né, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele nos religou a Deus e que nós temos a chance da eternidade, né, com o Senhor. Então, o que acontece? Nós vamos ter a nossa fé provada. E a nossa fé ela vai ser provada em diversos momentos da nossa vida. Seja na nossa vida familiar, seja na nossa saúde, seja às vezes no nosso trabalho, em diversas circunstâncias. Então, e eu queria deixar para vocês aqui algumas definições, né, de palavras-chave que esses 3 versos lá da carta de Tiago, ele deixa para nós. Então, quando a gente fala de fé, o que é a fé? Eu vou te convidar a abrir lá, se você tiver com a tua Bíblia aí, não for a online, né, lá em Hebreus 11. Em Hebreus 11, ele vai trazer para nós, lá no verso 1, uma definição do que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eu tenho a fé que Jesus Cristo vai voltar, eu tenho a fé que a minha família vai ser toda convertida aos caminhos do Senhor, eu tenho fé que os dias, né, vão ser bons lá na frente, mas são coisas que nós não enxergamos, mas nós acreditamos. Nós cremos que a Letícia vai ser curada, seja através da medicina, seja através de um milagre de Deus no sobrenatural. Nós cremos que o inferno ele não prevalece contra a igreja do Senhor. Mas muitas coisas a gente não enxerga com esse olho humano. A gente imagina que vai acontecer lá na frente e isso ativa a nossa fé. E a fé que vai determinar o quê? A perseverança, para que eu e você não venhamos a desistir. Que a gente não desista da nossa família, que a gente não desista de pregar o Evangelho, que a gente possa se sentir fortalecido pelo Espírito Santo, independente dos dias que nós estamos passando. Eu vi ali nos pedidos de oração, no primeiro vídeo, depois vocês já vão deixando os pedidos de oração, que a gente abriu uma outra transmissão. Então, eu não vou conseguir ver naquele primeiro vídeo que a gente interrompeu. Eu vi que a Vilma colocou ali, né, o pedido de oração pela vida do Diego, da Juliana, né? O seu filho, a sua nora, os seus netinhos. Então o Diego tá com o Covid. E nós cremos que Deus tem dado saúde, que ele vai se restabelecer, né? Ele vai ser curado em nome de Jesus. Mas hoje a gente não vê isso. Mas a fé
faz com que a gente possa acreditar que o controle que está na mão de Deus, quando eu e você entendemos que Jesus, ele é o centro da nossa vida, que Deus é o centro da nossa vida, nós estamos falando que essas coisas vão acontecer. Então, isso é o exercício da nossa fé. E quando ele fala ali, e como que a gente vai ter a fé? Como que a fé ela chega na minha e na tua vida, né? Ela vem através do ouvir, do pregar a palavra de Deus. Se você abrir lá em Romanos 10, 17, deixa eu só puxar aqui, Romanos 10, 17, ele vai ter, deixa eu só aqui, no capítulo 10, nos versos 16 e 17, diz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé, ela vai ser quando nós ouvimos o quê? A palavra de Deus. E aí entra aquilo que eu comentei com você, que eu vi lá no post há uns dias atrás, da responsabilidade que eu e você temos. Mesmo em meio às dificuldades e circunstâncias, né? É um versículo que a gente usa muito, né? Que a Bíblia, ela fala, né? Que nesse mundo nós teremos aflições, mas para que Jesus Cristo fala para que a gente tenha bom ânimo, né? Ele venceu a morte. E isso é para que eu e você possamos ter a coragem, a convicção, a alegria de estar firmando a nossa fé em Cristo todos os dias. E a fé, ela vai produzir o quê? A perseverança. O que é a definição da palavra perseverança? Aquele que persiste. Ele não desiste com facilidade. Ele realiza o seu sonho porque foi perseverante. Então a perseverança, ela vai ser a conquista que eu e você vamos ter. Então quando o Tiago está ali relatando que ele está, né, escrevendo para as 12 tribos que estavam dispersas, ele estava fazendo essa carta para que chegasse aos cristãos, né, que estavam já espalhados. E ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então, hoje, cada um de nós está passando por uma provação. Eu até estava comentando, assim, vendo uma situação que, para se ajustar a uma questão de saúde de uma pessoa da minha família, eu estou tentando vender o carro para poder comprar um carro que tenha um padrão, né? Que tem que ser um pouco mais alto, tem que ter uma porta que tem um certo espaço para ficar mais fácil para entrar, para conduzir. E o meu carro, ele tem um determinado valor, ele é cuidado, né? Ele tem uma série de coisas que eu faço para manter aquele carro bom. Só que na hora que a gente vai colocar as coisas à venda, por exemplo, a gente já sabe que existe uma depreciação, a gente sabe que a pessoa que tem um dinheiro à vista muitas vezes vai querer negociar, fazer uma barganha maior, e às vezes não vai querer pagar aquilo que você entende, que você investiu, que você cuidou. Mas isso não pode vir como um desânimo para mim, né? Eu tenho que permanecer firme, orando e colocando a minha causa diante do Senhor. Estou te dando um exemplo simples, que é o fato que eu preciso trocar a questão do carro por uma questão de altura para que facilite para os meus pais que são idosos poderem entrar no carro, e isso dá mais facilidade para que a gente possa levá-los nos lugares onde eles precisam ir. Mas esse é o cuidado que Deus quer que eu tenha com os meus pais, e Deus, ele vai providenciar para que as coisas aconteçam. E no momento que, por exemplo, lá, eu estou com uma dificuldade lá numa negociação, às vezes as pessoas querem dar um valor muito abaixo, é para eu não desistir, para eu perseverar, que na hora certa, no momento certo, Deus vai mudar a pessoa correta, que vai abençoar e vai poder me ajudar no propósito que eu tenho, e essa pessoa também vai ser abençoada por poder comprar o carro. Então, quando o Tiago ele está falando para a igreja ali, né? Porque eles já estavam dispersos, né? Eles já estavam em vários outros lugares, né? Fora já de Jerusalém. Era para que quando essa carta chegasse para eles, e independente do momento que eles estavam passando, a dificuldade que eles estavam lá na casa deles, ou fosse no trabalho deles, mas que eles perseverassem. Então, a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe para minha vida nessa noite,
e que eu quero compartilhar com você é essa frase que Tiago relatou ali nessa carta, que nós sejamos perseverantes, que quando a nossa fé ela é provada, que a gente não venha desistir. A perseverança, porque a provação da nossa fé, ela vai gerar essa perseverança, e aqueles que são perseverantes, eles, o que acontece, né, no final disso? Tem as nossas conquistas, né? A nossa perseverança em caminhar com Cristo, em caminhar no Evangelho, em caminhar com a Palavra de Deus, com aquilo que nós temos aprendido, o que nós vamos ganhar nessa perseverança? Nós vamos ganhar a eternidade com Cristo. Quando nós somos perseverantes em pregar o Evangelho, independente se as pessoas vão acreditar, o nosso dever, né, como cristão, é trazer as boas novas, é falar para as pessoas das boas novas. Eu gosto muito de uma frase, se eu não me engano, é de São Francisco de Assis, que ele fala assim, né, pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras. Ou seja, a gente vive dias que as nossas atitudes, elas precisam falar muito mais do que a nossa boca, né? Tem um texto, não é o que a gente vai falar hoje, mas quando a Bíblia fala, né, que é um órgão tão pequenininho a nossa língua, mas ela tem o poder de matar as pessoas. Eu vejo nesses dias que o que eu preciso, Ana, né, e o Espírito Santo vai falar para você aí o que você precisa para você ser perseverante, e mesmo nos momentos de dificuldades que a gente passa nesse mundo, que a gente possa conquistar essa carreira da fé, né, que você possa vencer em Cristo Jesus, que você venha a não desistir. Então, eu gostaria que você pedisse para o Espírito Santo te falar, né? Pedisse para que ele te mostre o que você precisa adquirir para você continuar sendo perseverante. O que você precisa adquirir para você ser uma testemunha, né? Você ser uma carta aberta do Evangelho de Cristo na vida das pessoas, né? Uma das coisas que eu tenho buscado muito, muito, muito em Deus, assim, e as pessoas que convivem comigo já há bastante tempo, eu tenho tentado entender através de Deus a diferença que a gente tem de comportamento, de temperamento, mas a Esther colocou uma frase ontem, e até eu brinquei com ela e falei assim, nossa, que tapa na cara que eu recebi, né? Porque a gente pode estar certo em todas as coisas que a gente fala, mas a forma como a gente fala, ela vai determinar o resultado daquilo que as pessoas vão entender, né? Lá em Provérbios diz que a palavra mansa, ela não suscita ira. E como que a gente faz para não ficar irado? A gente tem que buscar através do Espírito Santo de Deus a mansidão. Então, o que você precisa? Eu, Ana, hoje tenho buscado através do Espírito Santo de Deus a mansidão. Eu preciso ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa serena, porque quando eu conquistar isso através do Espírito Santo de Deus, a palavra, ela sai de uma forma que é o Espírito Santo conduzindo na vida das pessoas. E é a partir do momento que eu conseguir vencer as minhas limitações humanas e deixar o Espírito Santo de Deus agir através de mim, eu vou começar a exercitar a minha fé. Então, pela fé, né, e eu tenho pedido para o Espírito Santo de Deus para ser uma pessoa mansa, né, aquela que é tardio para falar, mas está pronta para ouvir. E não é um exercício fácil, mas o Senhor, Ele quer que eu e você hoje venhamos a reconhecer quais são as provações que nós temos passado. Porque muitas vezes quando a gente ouve a palavra provação, a gente acredita que às vezes é alguma coisa que vem de fora, das pessoas às vezes fazendo algo contra nós, mas muitas vezes está ligado com a nossa forma de ser, com a nossa forma de expressar. Então, que você possa, através do Espírito Santo de Deus, quando você estiver orando nessa noite, se é agora durante esse momento do culto, dessa palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações, que Ele possa te esclarecer qual é a aprovação que você está passando hoje. O que você quer ser perseverante para você poder conquistar isso na tua vida. Eu quero ser perseverante para deixar de ser aquela pessoa irada que já responde rapidamente. Eu quero aprender a cada dia a ouvir mais, até, né, a própria fisiologia nossa já mostra que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso já serviria de bom exemplo, né? De aprendermos mais a ouvir e menos falar.
né? Eu gosto lá em Provérbios, né, que diz que o falar é prata, mas o silêncio é ouro, né? Então que nós possamos aprender isso através do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nessa noite é para que a gente seja persistente. Porque se a gente errou hoje, não desista. Seja persistente, porque é através do Espírito Santo de Deus, através da fé em Jesus Cristo, aquilo que os nossos olhos não veem, mas que nós vamos conquistar através do Espírito Santo de Deus. Então peça para o Espírito Santo te mostrar qual é a aprovação que você está passando hoje como pessoa. O que você precisa pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar a ser moldado, para que você seja uma carta viva, para que você seja um instrumento na vida das pessoas, né? Às vezes a gente faz tantas coisas boas com as pessoas fora assim do nosso convívio. Eu estava conversando com uma cliente minha uns dias atrás e eu falei assim, puxa Elis, é tão fácil eu chegar aqui e conversar com você, sou sempre educada e falo as coisas do trabalho, e falo as coisas que tem lá para ela das negociações. Eu falei, mas eu preciso ser assim lá dentro da minha casa, né? O meu desafio é ser assim, ó, mansa como eu tô conversando com você, sendo pronta para ouvir aquilo que você tem para me falar como minha cliente, mas eu quero ser isso lá na minha casa. E aí nós conversamos, né, que quando a gente está em volta das pessoas que realmente são o nosso elo de amor, que é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, né, o esposo, né, a esposa, ali é aquele ambiente que a gente tem tanta garantia, tanta segurança do amor deles por nós, que às vezes a gente não cuida com a forma que é o nosso temperamento, como é o nosso falar. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que eu e você venhamos a cuidar mais desse campo missionário, que é a nossa casa, que são os nossos, né? Seja com o nosso jeito de olhar, de falar, seja com as nossas expressões para estarmos orando por eles, mas que a gente seja persistente, que você possa ali, como o Tiago falou, né? Que mesmo quando a nossa fé é provada, que nós sejamos perseverantes para concluirmos, né? Íntegros. Deixa eu até abrir aqui o verso que ele fala lá no verso 4. Para que a perseverança tenha ação completa, né? Ou seja, se eu e você permanecermos perseverantes naquilo que a gente já sabe, a gente reconhece às vezes aqui só pra gente, mas que você exponha isso para o Espírito Santo de Deus te ajudar, né? Exponha para que o Espírito Santo te capacite, né? A Bíblia diz que se a gente quer sabedoria, que a gente peça a Deus, porque Ele dá. Então, eu e você precisamos fazer o quê? Pedir para Deus que Ele nos dê esse entendimento, nos dê essa direção, para isso que hoje pode ser o nosso motivo de provação na nossa casa, que possa estar nos impedindo de uma forma completa e íntegra de pregar o Evangelho de Cristo para essas pessoas próximas a nós, né? E depois desse campo missionário que é a nossa casa, nós temos as pessoas ao nosso redor, são os nossos amigos, são os nossos irmãos em Cristo na igreja, são as pessoas que nós convivemos no trabalho, na faculdade, em tantos outros lugares. Mas independente de onde nós estivermos, que nós possamos ser esse exemplo na nossa casa. E depois da nossa casa, a gente vai passar para as pessoas lá fora também, né? Eu acredito que quando você quer ter uma boa referência, é a forma como a gente trata um pai, uma mãe, um filho, é a forma como eles falam da gente para as outras pessoas. E o mais engraçado é que às vezes mesmo com esse temperamento mais quente que a gente tem em casa, né? Dos mais achegados, assim, dos mais íntimos, e quando você tá num meio fora da tua casa, assim, o teu pai, a tua mãe, o teu filho falam bem de você, tem alegria, tem prazer, que não é uma coisa forçada. E esse é um presente que o Senhor dá nas nossas vidas, porque a gente vê os frutos do Espírito Santo a cada dia, consertando aquilo que eu e você precisamos para ir morar lá no céu, certo? Lá vai ser a nossa morada eterna. Lá no verso 4, ele termina assim: a perseverança vai ter uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer em mim e você. Ele não quer que eu e você venhamos a desistir, Ele quer que sejamos perseverantes, Ele quer que nós tenhamos fé. A fé é aquilo que o nosso olho humano não vê,
mas a gente crê, a gente acredita que vai acontecer e a gente ora em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que não há poder maior, não há nome maior, né? Todo nome é Jesus. Jesus, ele é sobre todos os nomes, ele dá o poder para todas as coisas, né? É ele quem designou tudo aquilo que eu e você podemos conquistar aqui nessa terra, né? Para a glória de Deus. E quando Jesus Cristo, ele diz que nós faremos coisas maiores, isso significa que nós estamos indo aonde ele humanamente aqui não pisou. Quando a gente vê a evolução de um filho, de uma pessoa, né? Um filho espiritual, ou nosso filho biológico, você vê indo além daquilo que eu e você podemos fazer. Esse é o caminhar de Cristo, né? Eu entendo assim, que é você vendo as pessoas fazendo e indo cada vez mais, indo além daquilo que eu e você temos feito. Então isso é uma alegria que o Senhor também presenteia nos nossos corações. E que a fé, ele vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Ali naquele verso onde a gente leu lá em Romanos, né, no 16, no 17, Paulo estava falando sobre a questão de que Isaías tinha falado, né? E quem que estava acreditando. Mas nós precisamos pregar, porque a fé, ela vem pelo pregar a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela está consolidada, ela está resumida nos livros, né? Que se encontram ali dentro da Bíblia. E através do Espírito Santo de Deus, é ele que vai dar o discernimento que eu e você precisamos. Essa semana eu fui muito agraciada com 2 testemunhos, porque é importante, irmãos, a gente fazer sem a pretensão de receber alguma coisa, né? E eu recebi o testemunho de 2 pessoas que lá atrás, né, há mais de 4, 5 anos, a palavra semeada fez a diferença na vida das pessoas. E você vê que são pessoas que estão firmes com Cristo, pessoas que através de um gesto teu, de uma palavra que você deixou o Espírito Santo te usar, tiveram suas vidas transformadas e estão indo lá, aonde eu não vou, aonde você não vai, mas eles estão alcançando outras vidas, outras pessoas, né? Então esse é a perseverança que o Espírito Santo de Deus quer que eu e você nessa noite tenhamos, que a gente não desista, né? Cristo, ele já fez o impossível para que eu e você pudéssemos ser religados a Deus e pudéssemos passar a eternidade com ele. E eu te finalizo trazendo aquela mensagem do post que eu vi há uns dias atrás, né? As pessoas não são obrigadas a acreditar, mas nós somos obrigados a pregar, né? Não aquela obrigação de má vontade, mas é porque nós entendemos o amor de Cristo, né? O amor dele que morreu por mim, morreu pelos meus pecados, para que eu tivesse a condição da vida eterna. Então eu e você precisamos pregar essa palavra, porque pregar a palavra, a gente leva as pessoas a terem a fé. E a fé é que vai trazer essa perseverança para que nenhum deles venha desistir. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, depois a gente vai colocar os pedidos de oração. Eu vou estar olhando aqui, eu vi que a Vilma tinha pedido oração pelo Diego, né? Pela sua família, pela cura dele. Eu tô vendo aqui que tem a Regina também estava assistindo com a gente, a pastora Tati, a pastora Sedônia, a Adri, o Léo, o pastor Robson. O Pedro falou, mexe com cuidado. Não pode mexer ali, que senão ia cair. Mas já deu tudo certinho aqui, glória a Deus, né? Que não quebrou nada, só deu uma caidinha de leve. E a gente vai fazer os pedidos de oração agora. Amém? Se porventura o teu pedido de oração não tá aqui, eu peço que você coloque a tua mão no coração. Nós vamos estar orando e colocando diante de Deus. Amém? Feche seus olhos. Paizinho amado, Paizinho querido, queremos nesse momento, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, cada vida que está aqui conosco. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor Deus querido, que o Senhor vá de encontro, Senhor, a cada irmão, Senhor, que necessita de uma oração, que se porventura ela não está expressa aqui, que o Senhor possa, Deus querido, ouvir, Senhor Deus amado, a sua oração, o seu coração, Paizinho querido, trazendo aquilo que ele precisa, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus querido, o jejum dessa semana pela vida da Letícia, Senhor Deus amado, pela cirurgia que ela vai fazer, Paizinho querido. Senhor, a Letícia ela já é consagrada a Ti, Senhor. Nós te pedimos, vai à frente, Senhor,
pela vida de cada médico, cada enfermeiro, cada funcionário que vai estar naquele hospital, Senhor, nesse sábado, Deus querido. Senhor, que essa cirurgia, Senhor, tenha sucesso, tenha êxito, Senhor Deus querido. Ó Pai, que eles sejam surpreendidos pelo Teu sobrenatural, Senhor Deus querido, ao estar, Senhor, ali, Senhor Deus querido, examinando a Letícia, Pai. E a Deus, nós como igreja, Senhor, te pedimos, Pai, que ela possa dar testemunho da Tua vitória, Senhor, sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos a saúde do Diego, da sua família, Juliana, Senhor, seus filhinhos, Pai. Ó Deus querido, diante de Ti, Senhor, cada um dos irmãos, Paizinho querido, que não expressaram o seu pedido de oração, mas Senhor, Deus querido, assim como os pedidos que nós temos no vaso de oração lá na igreja, pedido de cura, de libertação, Paizinho querido, de porta de trabalho, Senhor meu Deus. Pai, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada uma dessas vidas, Paizinho amado. E em nome de Jesus, Senhor Deus querido, que seja para honra e para glória do Teu nome, que nós venhamos a dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus querido, os nossos pastores, Paizinho querido. Abençoa cada um dos nossos irmãos, Paizinho querido. Ó Deus, aqueles que congregam conosco, Senhor, aqueles que nos visitam, aqueles que assistem, Senhor Deus querido, as transmissões pela internet. E ó Paizinho amado, que nós possamos permanecer firmes, Paizinho querido, pregando a Tua palavra, gerando a fé, Senhor Deus querido, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, e que a fé, Senhor Deus querido, produza perseverança para nós não desistirmos, Senhor, da caminhada contigo, Senhor, rumo à eternidade. É o que nós oramos, Deus querido, e te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quero agradecer também a todos os irmãos que estiveram assistindo aqui conosco hoje, na quinta-feira, né, no dia 12 de novembro, e também para aqueles que vão assistir depois o culto. O pessoal deixou o recadinho aqui para você que é dizimista, né? Eu tenho desejo de ofertar na igreja, ali tem os dados bancários. A conta da nossa igreja, a Igreja do Nazareno de Jardim das Américas, teve uma alteração, continua no Banco Bradesco, mas mudou alguma coisa de número lá em agência e a conta corrente. Então, e num outro momento, né, que o Senhor permitir, a gente vai falar sobre os frutos da obediência, né? Dízimo, irmãos, é uma obediência. Não vai gerar sentimento, não tem nada sobrenatural que vai descer lá do céu e vai... Não, dízimo é a atitude, é a ação que eu e você precisamos ter, porque nós lemos na palavra de Deus, a gente tem diversos textos que você pode pedir, pergunta, a gente te indica, mas quem vai te mostrar isso é o Espírito Santo de Deus, né? O exercício, a obediência à palavra de Deus, os maiores beneficiados somos nós, né? Então que você possa pedir para o Espírito Santo te mostrar isso, para que você possa viver as benesses da tua obediência, né? Com aquilo que Deus tem colocado. Então, lembrando, no domingo agora, dia 15 de novembro, é o dia da eleição, que você possa ter ouvido as propostas aí dos candidatos, que você possa exercer, né, o seu direito de cidadão, que você possa ir lá, né, se você não está com nenhum sintoma que te impeça, que você possa ir lá, leva a sua caneta, né, vai com a sua máscara, que você possa ir lá fazer a tua parte de cidadão. E nós vamos ter o culto presencial às 10 da manhã, tem sido dias muito abençoados, e que você possa, né, estar conosco lá. A gente tem um número limitado, mas dá para receber até umas 30, 35 pessoas lá na igreja. Você é nosso convidado a estar conosco, tem o álcool gel, a gente não vai ficar agarrando todo mundo, fique tranquilo, a gente dá aquele oizinho assim com o cotovelo, mas você vai ser bem recebido, amém? Então, fique com a presença do Espírito Santo de Deus aí na tua vida, na tua casa, sobre a vida de todos aqueles que você também tem colocado diante de Deus. Continue se dispondo a ser um instrumento de Deus e que você tenha aí uma noite abençoada. É o que eu oro, Paizinho querido, e agradeço no nome de Jesus. Amém. E para você que pode ir lá no domingo, a gente se encontra domingo às 10 da manhã na Igreja do Nazareno, Jardim das Américas. Deus abençoe. Uma boa noite.